Boa noite a todos. Obrigado por atender o nosso chamado. Peço desculpa a vários profissionais de imprensa que entraram em contato comigo. Eu não consegui responder a tempo, porque eu estava em voo. Pousei agora lá do estado da Paraíba e tivemos essa triste notícia na data de hoje. Viemos aqui esclarecer alguns pontos que é importante a população brasileira entender do que se trata. O deputado Ramagem, que para mim ele é deputado, representante do Estado do Rio de Janeiro, foi cassado de forma ilegal, imoral e inconstitucional, com base no artigo 53 da nossa Carta Magna, tão desrespeitada pela nossa Suprema Corte. Hoje vivemos tempos sombrios no país, onde temos presos políticos, homens e mulheres sendo torturados pelo Estado brasileiro, temos censura à imprensa, temos exilados políticos, temos perseguição clara por parte da Suprema Corte, e, infelizmente, que era para defender a Constituição, faz justamente o contrário. Porque ele foi detido a polícia de imigração do governo norte-americano. Porque o seu visto, como todos sabem, quem não tem um green card, o visto só vale 6 meses. E o visto dele ficou válido no início de março. Mas por que esse visto ficou válido e ele não renovou esse visto ou voltou para o Brasil? Porque ele é um perseguido político. Essa casa aqui deu 315 votos para dar uma pausa no processo que ele respondia na Suprema Corte. E o que foi que a Suprema Corte fez no outro dia? Rasgou a decisão do Congresso brasileiro, desmoralizando o Poder Legislativo, automaticamente desmoralizando toda a sociedade brasileira. Então é importante deixar esses pontos claros aqui para todos vocês entenderem o que de fato está acontecendo no Brasil. Não estamos vivendo uma normalidade democrática, estamos vivendo uma ditadura judicial jamais vista na história da nossa República. Isso é fato irrefutável. Medidas que tomamos, solicitamos, assim como o senador Jorge Seif, que eu quero agradecer que está aqui, senador da República, agradecer o nosso querido Luiz Lima, do Estado do Rio de Janeiro, por estar aqui também, o nosso líder Soste, que está despachando, mas ele, assim que terminar, virá para essa coletiva, também o nosso querido deputado Farru, do Estado do Paraná. Solicitamos à Embaixada Norte-Americana, por se tratar de uma questão política, não técnica nem jurídica, para que eles façam algo com relação ao governo norte-americano, já que, de fato, lá vocês sabem que tudo é detalhado, a questão burocrata. O deputado Ramagem está com o passaporte vencido, os 6 meses se venceram, mas por conta do que eu afirmei anteriormente. Solicitamos à Suprema Corte revisão na decisão ilegal e inconstitucional da primeira turma, que de forma arbitrária, não sou eu que estou dizendo, meus amigos, senhores e senhoras da imprensa brasileira, é o artigo 53, já que é a nossa Carta Magna, não sou eu que estou dizendo, está lá expresso. A Câmara dos Deputados pode sustar o processo. Ou não foi isso que aconteceu? Um quórum mais qualificado do que um quórum de PEC, 315 votos. Para mudar uma PEC precisa de 308. E a Câmara deu esse recado. O que foi que o STF fez no outro dia? Sem poder. O STF não tinha essa competência, eles não podiam de respeitar o artigo 53. Foram lá e rasgaram o artigo 53, como já rasgaram reiteradas vezes. Temos vários parlamentares caçados de forma ilegal. Quem diga é o Deltan Dallagnol, independentemente se você gosta ou não dele. Ele foi caçado de forma ilegal. Então a Suprema Corte hoje brasileira é a maior ameaça à democracia, junto com esse consórcio de Lula e a Suprema Corte do nosso país, o STF. Isso é claro. Também solicitamos ao Ministério da Justiça informações oficiais do que o governo brasileiro está fazendo, que nós já sabemos o que eles estão fazendo. Eles estão querendo deportar o deputado Ramagem. Isso aí é claro, como estão querendo fazer também com a deputada Carla Zambelli. Quem diga o senhor Messias, que foi lá na Itália para tentar enganar o governo italiano para trazê-la de volta. Então, como a população mundial ainda acredita que o Brasil é uma democracia, eles acham que essas decisões são fundamentadas, até a gente provar que não é. E assim vai ser feito, eu tenho fé em Deus, que o povo brasileiro já está acordando como nunca. Temos hoje 129 milhões de motivos para acordar do mal que o STF representa à nossa população. Solicitamos ao ministro Fachin para passar a palavra aqui aos demais parlamentares e depois ficar abertas as perguntas de todas as vossas excelências. Solicitamos ao ministro Fachin, como presidente do Supremo Tribunal Federal, que é uma questão política, que ele anule urgentemente essa decisão ilegal
da condenação do deputado Ramagem. Tem que ser representado urgentemente para que ele tome essa decisão. Os votos dos cariocas têm que ser respeitados. É isso que a gente vai lutar. Como a decisão da primeira turma foi legal e constitucional, o presidente precisa tomar essa decisão política, já que não estamos com regras, não estamos em uma democracia, não estamos em um ambiente saudável, estamos em uma ditadura judicial. E é importante que se diga isso, quem diga vocês da imprensa, que estão sendo censurados e perseguidos. Vocês viram o que aconteceram com os representantes da Receita Federal. Fizeram o seu trabalho, tiveram a Polícia Federal na sua casa. Vocês viram o que aconteceu com o presidente do Conselho Federal de Medicina. Fez o seu trabalho, fiscalizar, que é a função dele, teve a Polícia Federal para ser ouvido. Isso é democracia? Só basta ele agora ir na casa de vocês, porque vocês estão fazendo matéria mostrando o que está acontecendo. 129 milhões de contrato, aumento de patrimônio, tráfico de influência. Cadê as buscas e apreensões? Cadê a polícia lá na casa do ministro, 6 horas da manhã? Se fosse na minha casa, se fosse na sua casa, a polícia já estava lá. Com a palavra o senador Jorge Seife, e nós iremos responder todas as perguntas dos senhores e das senhoras. Senhoras e senhores, boa noite. Como já foi amplamente divulgado por vocês, nós hoje pela manhã, após sabermos de tudo que está acontecendo com o Ramagem lá nos Estados Unidos, protocolamos junto à Embaixada Americana aqui em Brasília um reforço para ser analisado o pedido de exílio político do Ramagem nos Estados Unidos. Para que vocês entendam, o Ramagem, quando foi para lá com sua família, fugindo dessa perseguição implacável que a direita brasileira, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Eduardo Tagliaferro e tantos outros sofrem hoje, o processo dele nos Estados Unidos é um processo realmente burocrático e lento. E hoje ocorreu a prisão dele, a detenção, melhor dizendo, por parte do ICE, que é a Polícia de Imigração. Então, o que nós fizemos? Já vários parlamentares estão assinando também, subscrevendo. O que nós pedimos, explicamos, inclusive mencionando vários trechos da decisão do ministro Fux, no julgamento do 8 de janeiro, várias das decisões, várias menções à decisão do ministro Fux, para que a embaixada conceda, fiz 4 pedidos, mas o principal, que a embaixada americana dê ciência ao presidente dos Estados Unidos da América, dê ciência ao Departamento de Homeland Security e de Imigração, para que o processo do Ramagem, que já está devidamente protocolado nas instituições, lá no órgão de imigração americano, seja priorizado e seja analisado, para que o Ramagem não seja, porque a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal já tinham pedido de extradição do nosso colega delegado Ramagem. Então, nós reforçamos o pedido à embaixada, aqui em Brasília, devidamente protocolado, perto das 11 da manhã, com subscrição de vários senadores e deputados, que ainda estão em deslocamento, acredito que até amanhã, estamos com 11 assinaturas, vamos ter mais assinaturas de mais deputados e mais senadores, pedindo, sensibilizando a Embaixada Americana que analise o pedido de asilo político ao deputado Ramagem. Obrigado pela presença das senhoras e senhores aqui essa noite. Boa noite, Brasil. Ramagem é um perseguido político. Eu não vou entrar no mérito da detenção lá nos Estados Unidos, até porque o senador e o deputado federal, Cabo Gilberto, já explicaram. Eu tive a honra de ombrear aqui na Câmara dos Deputados, lado a lado, com o deputado federal Ramagem, um homem digno, não cometeu os crimes pelos quais ele foi acusado e condenado. Essa tentativa de golpe é uma alucinação da cabeça de ministros do STF e do PGR. Hoje, a nossa Suprema Corte está desmoralizada. Só temos 2 homens que estão honrando o manto de ministros do STF, André Mendonça e Luiz Fux. Esses estão honrando o STF. Os demais
envergonham o STF. E se o Senado, o senador Jorge Seife, não tomar providência, mais um se somará a esses que estão envergonhando o STF. Ramagem, eu volto a repetir, é um perseguido político, não é um criminoso. E eu quero dizer aqui a todos aqueles que estão comemorando a detenção de Ramagem: a história será recontada. A verdade um dia vai triunfar. Aqueles que estão sendo omissos hoje, inclusive parte da imprensa que começou a acordar, vai ver que a história será recontada. Ramagem, Bolsonaro e os outros condenados por essa tentativa de golpe não são criminosos. Ramagem, força e honra! Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!